A lista de problemas do Internacional para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira aumentou. Problemas pessoais tiram Taison e Depena da partida do Rio de Janeiro, o que vai obrigar Mano Menezes a criar algum tipo de solução diferente no setor do meio-campo. E um jovem do time sub-20 pode ser a grande novidade da equipe titular nesta quarta-feira. O presidente Alessandro Barcelos, em uma entrevista, fala sobre o processo de sucessão de Paulo Autuori e comenta as adversidades que o Internacional vive na partida desta quarta-feira. Esse é o Diário do Inter KTO, de terça, 4 de outubro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo dessa terça-feira. E tem muita coisa, tá? O Internacional já está no Rio de Janeiro, onde enfrenta a equipe do Flamengo nessa quarta-feira. E divulgou a lista de relacionados com muitos desfalques. A gente já falava nos últimos dias sobre os problemas que o técnico Mano Menezes possui para essa partida. Por exemplo, o Gabriel, que está fora da temporada, o Johnny, que está suspenso, que obrigaria o Mano a criar uma solução diferente para aquele setor, Lisiero e Edenilson seria a escolha do treinador. Ele não conta com o Daniel, que segue se recuperando da bolada no olho e hoje é reserva do Kehler, e a gente vai falar mais sobre o Daniel aqui no diário. Ele não tem o Wanderson, que ainda não está recuperado de lesão muscular. E ele perde o Taison. E aí eu vou ir explicando, tá? Essas ausências de última hora. Taison e Depena também ficaram fora da equipe de última hora na relação. Os dois ficaram de fora por situações pessoais. Situações pessoais, é verdade, ambíguas. Situações pessoais bem diferentes, mas todas elas importantes. O Taison é um momento triste. O pai do Taison faleceu nessa terça-feira. O próprio Taison foi às redes sociais, enfim, informar isso e publicou um texto muito bonito em homenagem ao seu pai. Ele já havia sido chamado para Pelotas na segunda-feira para, enfim, ficar perto da família nesse momento, e nessa terça-feira acabou acontecendo o falecimento dele. Obviamente, ele não viaja para o Rio de Janeiro. E o Depena está acompanhando o nascimento da filha dele em Porto Alegre. E em função disso, não viajou para o Rio de Janeiro, mas de alguma forma também foi de última hora essa situação do Carlos Depena. Então, se a gente pensava em um meio-campo que tinha Lisiero, Edenilson, Depena, Maurício e Pedro Henrique, num 4-2-3-1, a gente perde o Depena, que seria uma peça muito chave do Mano Menezes para montar esse setor do meio-campo. O que vai fazer com que ele tenha que reorganizar tudo no setor. E aí a gente começa a tentar entender o que o Mano vai fazer. Uma solução seria colocar o Alan Patrick, mas isso não deve acontecer. Por quê? O time perderia intensidade no setor do meio-campo. Já não tendo um marcador como o Gabriel, ou um primeiro volante clássico, sendo Lisiero e Edenilson os dois primeiros volantes, colocar o Alan Patrick, que também não é um marcador, não me parece ser a opção utilizada pelo Mano Menezes. Ele pode tentar recompor esse meio-campo com um primeiro volante, e aí formar aquele 4-1-4-1 que ele fez contra a equipe do Santos, tendo um primeiro volante, Edenilson fazendo o papel do Johnny, Lisiero fazendo o papel do Depena, Pedro Henrique pela esquerda, Maurício pela direita. Deve ser essa a alternativa. A questão é, quem fará esse papel de primeiro volante? E aí o Mano vai ter que criar alguma solução dentro do elenco. Durante a semana, o Mano disse aos repórteres que cobriam o treinamento no CT que não ia utilizar o Matheus Dias nessa partida contra o Flamengo como titular. O Matheus Dias é jovem ainda, não está pronto. Só que ele deu essa informação antes do Depena ficar de fora. Então, eu cogito a possibilidade dele repensar isso dentro das pouquíssimas opções que ele tem no elenco e colocar o Matheus Dias como um primeiro volante, bem resguardado, com o Lisiero prestando atenção, com o Edenilson prestando atenção, com os laterais cuidando dele, com os zagueiros cuidando dele, para botar o guri para jogar. Aí ficaria Matheus Dias, que pode também jogar como primeiro, e o Mano entende que ele é o jogador que sobrou no elenco com mais características de primeiro volante. Matheus Dias, Edenilson, Lisiero, Maurício e Pedro Henrique. Entendeu? 4-1-4-1. Matheus Dias, primeiro volante,
2 para fechar o tripé, Lisier pela esquerda, Edenilson pela direita. Na ponta direita, Maurício, na ponta esquerda, Pedro Henrique. Essa é uma das possibilidades e a que eu mais acredito, particularmente. A outra seria improvisar alguém nesse setor. Improvisar, por exemplo, o Tauan Lara como meia pelo lado esquerdo, que eu acho difícil. Improvisar, por exemplo, um Igor Gomes como volante, ele já jogou ali em alguns momentos, acho mais difícil também, mas o Mano vai ter que criar uma solução. Eu colocaria Matheus Dias e Igor Gomes as mais possíveis, tá? O Alan Patrick eu acho que corre por fora nessa ideia de time contra o Flamengo, mas é um time bem descaracterizado e que o Mano vai ter que tirar um coelho da cartola nessa partida contra a equipe do Flamengo. O presidente Alessandro Barcelos deu uma boa entrevista hoje pra gente na Rádio Bandeirantes, falando sobre o processo do Autuori, sobre como que foi pego de surpresa a direção e como que se está trabalhando internamente para tentar suprir a ausência do Paulo Autuori. Mas me chamou a atenção quando perguntado sobre o jogo dessa quarta-feira, o presidente Alessandro Barcelos disse que vai ser o jogo da superação, pelos desfalques, pelo forte adversário que é o Flamengo, pela maneira como que a equipe está descaracterizada, pelo que aconteceu com o Gabriel, pela necessidade de se manter na segunda colocação. Vai ser um jogo de superação, sem dúvida nenhuma, do Internacional no estádio Beira-Rio. Sobre Autuori, o presidente Alessandro Barcelos confirmou que, de fato, mesmo sem confirmar, deixou claro que, de fato, foi pego de surpresa com a notícia e com a publicação do Atlético Nacional de Medellín. Estava todo mundo trabalhando com a ideia do Paulo Autuori saindo ao final da temporada. Quando o clube, como ele mesmo falou, se antecipou nesse processo, o Internacional foi lá e fez o desligamento do Paulo Autuori. E agora o Inter vai procurar um outro profissional. Amanhã, inclusive, devo gravar um vídeo dando algumas pistas que já existem sobre quem o Internacional deverá buscar para esse setor. Quero falar também sobre Daniel, tá? Que eu havia prometido. Hoje à tarde eu gravei um vídeo falando sobre o desejo do Gabriel de sair do Internacional. E é um desejo do jogador, pessoal, tá? Que está se confirmando com as pessoas que a gente conversa e deve poder ser realizado no final dessa temporada. Ele tem sondagens do futebol europeu e eu explico tudo isso aqui, clica aqui e assiste, porque a tendência é que o Daniel queira realmente sair ao final da temporada, principalmente a partir do momento que ele vira reserva agora do Kehler na equipe do Inter, e isso gera uma série de impactos no planejamento do Internacional para o ano de 2023. A gente teve nessa terça-feira um empate do Corinthians contra a equipe do Juventude, 2-2 no estádio Alfredo Jaconi. Um empate bom para o Internacional, porque o Corinthians não tem a possibilidade de ultrapassar o Inter, e o Inter pode, com uma vitória, aumentar essa distância de pontos. Eu perguntei para o presidente Alessandro Barcelos hoje qual é o objetivo do Inter no campeonato, já que o título está distante e o presidente admitiu que o título é muito distante, é muito difícil do Inter ser campeão. O presidente praticamente jogou a toalha. E a vaga na Libertadores, ela está encaminhada. E o presidente disse o seguinte: olha, ela pode até estar encaminhada, mas ela não está garantida ainda. Então, nosso trabalho hoje é garantir aquilo que está encaminhado. Como que se faz isso? Ganhando os jogos. Ganha os jogos até garantir matematicamente a vaga direta para a Libertadores, e aí depois a gente vê o que vai fazer. Mas hoje isso não está garantido, apesar de estar encaminhado, e esse é o objetivo do Inter. Se o Inter vencer o Flamengo, se mantém na segunda colocação, pode ainda ser ultrapassado pelo Fluminense nessa rodada. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu pedi para apostar no Corinthians, né? E não me dei bem. O Juventude resolveu não perder o jogo justamente agora para o Corinthians. Mas eu quero passar aqui as odds de Flamengo e Internacional nessa quarta-feira. Odd do Flamengo 1,55. Empate 4,2. Vitória do Inter tá pagando 6. Flamengo muito favorito. Dá para apostar, inclusive, empate ou Internacional, que tá pagando 2,28. Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!